aleluia. Você veio buscar uma bênção, peça, Jesus vai te dar. Levante tuas mãos para o céu, receba um vaso de luz, cante comigo, aleluia. O dono da bênção é Jesus, cante comigo, aleluia. O dono da bênção é Jesus. Amém? O dono da bênção é Jesus, e Ele está aqui em nosso meio. Louvado é o nome do Senhor. Glória a Deus. Eu creio, irmãos, eu creio muito nesse Deus. Gênesis, irmãos, glória a Deus, capítulo 21, glória a Deus. Vamos ler no versículo da palavra do Senhor. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, glória a Deus, no capítulo 21 e no versículo 17. Quem encontrou diz amém. E ouvindo Deus a voz do menino, bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus e disse-lhe: o que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouve a voz do rapaz, e desde o lugar onde ele está. E Agar, erga-te, levanta o moço, pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos, e viu um poço com água, e foi e encheu um odre de água, e deu a beber o moço. E era Deus com o moço, que cresceu e habitou no deserto, e foi frecheiro. Amém? Pode sentar em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. E bater uma salva de palma para Jesus. Glória a Deus. Aleluia. É o que nós começamos orando e dizendo aqui nesta noite, que o nosso Deus, Ele ouve, amém? O nosso Deus, Ele ouve. Davi, irmãos, ele teve vários filhos, várias filhas, e teve 3 filhas que Davi colocou o nome delas, uma de Elisama, outra de Eliade e outra de Elifalete. Glória a Deus, que quer dizer exatamente isso. Deus ouve, Deus conhece e Deus liberta, amém? E o Deus que ouve, o Deus que conhece, o Deus que liberta, Ele está aqui nesta noite para abençoar a nossa vida, amém? Ele está aqui nesta noite, por quê? Porque Ele conhece, Ele ouve e Ele liberta. Louvado é o nome do Senhor. Estava ali, irmãos, Agar, com seu menino, abandonado pela esposa de Abrão, e ela tomou-se uma distância para que não ouvisse o desespero do menino, porque ele já estava sucumbindo, ele estava indo à morte devido estar com sede. Mas a Bíblia diz que desde o céu o Senhor ouviu o gemido do menino, e fez com que Agar fosse lá e o levantasse e desse água, e o Senhor disse: olha, não se preocupe, ele não vai morrer, ele não vai sucumbir, eu não vou abandonar vocês, eu não vou deixar vocês desamparados, mas eu vou erguer e dele fazer uma grande nação, amém? E a Bíblia diz que eles continuaram habitando no deserto, mas mesmo lá no deserto não faltou comida, não faltou água, não faltou nada para que eles vivessem e eles se casassem e tornassem uma grande nação. Louvado é o nome do Senhor, amém? Esse Deus, Ele é maravilhoso. Glória a Deus. A Bíblia diz, irmãos, lá em em São João capítulo 1, versículo 45, que Felipe procurava por Natanael e o encontrou, amém? E quando encontrou,
Natanael, ele disse: olha, encontramos aquele de quem os profetas vinham falando, todos aqueles que profetizavam, e Natanael é um dos que fugiram, ou as mães esconderam, quando, irmãos, houve a mortandade das crianças, que Jesus escapou para o Egito. Esse Natanael, segundo alguns historiadores, ele ficou escondido debaixo de uma figueira por muitas horas, e quando ele chegou diante de Jesus, ele olhou para Jesus, Jesus olhou para ele, e Jesus disse: aí está um verdadeiro israelita. Por quê, irmãos? Porque ele tinha mudado seu nome, ele tinha trocado seu nome, porque para que eles não descobrissem que ele era israelita, ele se passava ali por um egípcio. Mas uma coisa é certa: o nosso Deus conhece. Pode trocar o nome, pode trocar a cor do cabelo, pode ficar careca, pode ficar do jeito que for, o nosso Deus, ele conhece a nossa vida. E ele conheceu Natanael quando viu e disse: aí está um verdadeiro israelita. Ele diz: como você me conhece? Você nunca me viu, eu nunca vi você. Ele disse: você não me viu e eu não vi você, pensando você desta forma, mas eu sim vi quando você estava lá debaixo da figueira. Naquela hora Natanael quase caiu sentado, porque só ele e a mãe dele sabiam disso. Ele cresceu a vida inteira, a mãe dele dizendo: filho, cuidado, não fala para ninguém aonde você ficou escondido. Ela contou a história para ele: não erra o seu nome é Bartolomeu, mas esqueça disso, é Natanael. E ele cresceu com isso. Mas a partir do momento que ele encontrou-se com Jesus, até o seu nome ele mudou e começou a falar o seu nome verdadeiro. Louvado é o nome do Senhor. O homem, irmãos, ele pode tentar se esconder, ele pode tentar correr de um lado para o outro, ele pode correr para cá, correr para lá, mas não adianta. O Deus que conhece, ele vai encontrar você. Amém? Eu sempre fico vendo aqui a irmã contar o testemunho dela, que ela ficou desviada e ela não queria, e ela ia para um lado, ia para o outro, e dizia não para Jesus: Jesus, eu não quero, Jesus não chega para mim. E muitas pessoas, irmãos, acabam se decepcionando, às vezes, irmãos, e ficam nessa situação. Mas aquele que tem um chamado de Deus, aquele que tem, irmãos, algo de Deus na vida dele, ele pode correr para onde ele quiser, mas o Senhor vai encontrar ele. Amém? Eu já contei aqui, irmão, se eu não me engano, mas eu vou contar de novo, porque coisa boa, irmão, a gente tem que contar sempre. Um pastor, irmão, estava passando uma luta difícil, uma dificuldade muito grande, e ele pegou e disse: chega, eu não aguento mais, eu vou abandonar isso aqui. Ele não falou para ninguém, só ele com Deus. Ele foi na loja, comprou uma roupa diferente do seu usuário normal. Ele foi lá, comprou uma roupa diferente. Ele falou: hoje chega, eu vou para outra cidade onde ninguém me conhece, hoje eu vou para uma balada, hoje eu vou para uma enfim, eu não quero nem saber, eu vou, hoje chega disso. E ele foi, irmãos, e entrou em um determinado lugar, sentou na mesa lá, pediu um chopp, botou lá no cantinho meio escondido, ainda meio que com medo, olhando para um lado, olhando para o outro. E estava ele lá, irmãos, aquela boate, e de repente uma moça começou a olhar para ele, ele começou a olhar para a moça e falou: opa, me dei bem. A moça era bonita. De repente a moça saiu da onde estava, chegou correndo até nele, abraçou ele chorando, apertou o pescoço dele e falou: pastor, eu sabia que um dia Deus ia mandar você aqui para me tirar desse lugar. Aleluia. E ela disse assim: pastor, eu falei para minha mãe que eu só saía da boate o dia que Deus colocasse um pastor aqui dentro, aí eu voltaria para a casa dela e voltaria para a casa do Senhor. O pastor, irmão, jogou a cerveja para o lado, falou: é verdade, eu vim aqui tirar você daqui, vamos voltar para casa, a tua mãe está com saudade, a igreja está com saudade de você. Irmão, crente que é conhecido do Senhor, nem para desviar ele presta, porque você tem a marca da promessa de Deus na sua vida. Amém? Você tem a marca. Aleluia. Eu conheci um irmão, talvez os irmãos conhecem aqui também, faleceu já, irmão Francisco Filho. E esse irmão, ele teve um período da vida, ele desviou, ele foi lá para o Acre, irmão Luciano, pastor Luciano, foi lá para o Acre.
E lá ele montou um botequinho, botou uma mesa de sinuca lá, e falou aqui, garimpeira, aquela coisa toda, aqui vai ser o lugar que eu vou ganhar dinheiro, aqui eu vou. Aí os cabas estão lá jogando sinuca, o bichão com a camisona aberta, de bermuda, sossegado, atendendo os clientes no bar. O caba jogando sinuca, olhou para ele assim e falou, mas acho que eu te conheço. Não, você não me conhece não. Não, acho que eu te conheço. Aí, mais uma bolinha da sinuca lá, olhou para ele e falou, rapaz, eu te conheço de algum lugar. Rapaz, lembrei agora, eu lembro que uma vez eu fui na igreja, lá em Maringá, e você estava no púlpito, pregando a palavra, o que você está fazendo aqui? Aqui não é o seu lugar. Deu um desespero nele, irmão. No outro dia ele botou o bar para vender a casa, ele vendeu tudo, e ele voltou para trás, para servir ao Senhor, amém? Não adianta você correr, você que está escutando em casa, através do Facebook, eu quero dizer para você, em nome de Jesus, não adianta você correr, não tem para onde você ir, não adianta você querer ir para lugar nenhum, porque o meu Deus conhece, e Ele vai pegar você, assim como Ele pegou Natanael, e mostrou para Natanael quem Ele era, Ele vai continuar mostrando para você, quem Ele é na sua vida. Quem pode erguer a tua mão e dar glória a Deus aí? Aleluia! Não tem para onde fugir, irmãos, não adianta, não adianta. Lembra de Balaão? Balaão queria fugir, de repente a jumenta falou com ele, imagina, irmão, que hipocrisia do ser humano, irmão, um homem profeta, cheio do Espírito Santo, por causa da ganância do dinheiro, ele teve, irmãos, que ser colocada à prova da própria jumenta dele falar com ele, amém? A própria jumenta ter que falar com ele. E quantos de nós que estamos aqui, irmão, que às vezes Deus usou alguma pessoa por algo que você estava fazendo, chamou a tua atenção, você falou, meu Deus do céu, eu não podia dormir sem essa. Não é assim, irmãos? Porque nós somos falha, irmãos, todos nós temos falha, mas o Senhor que conhece, Ele sempre vai usar alguém para despertar nossa atenção. Sempre Deus vai usar alguém para que nós possamos, irmãos, continuar esta caminhada diante da presença do Senhor. Aleluia! Louvado é o nome do Senhor. Isaías 54:17 fala que nenhuma ferramenta preparada contra nós prevalecerá, amém? Nenhuma ferramenta, nenhuma, nada, irmãos, que alguém fizer contra a nossa vida, nada, por mais que às vezes, irmão, você passa luta, por mais que às vezes, irmão, você vai ficar ao extremo da humilhação, mas nada destas coisas, nada disso vai tirar você da presença do Senhor, porque um dia, de uma forma ou de outra, o Senhor vai fazer você se levantar, porque o nome dEle tem que ser glorificado na sua vida, amém? Pastor, irmão, foi acusado, perdeu a família, perdeu o ministério, e ele andava na rua, irmãos, com uma garrafa de pinga na mão, e ele gritava, Deus, Deus, era só o que ele falava, e tomava um gole de pinga, Deus. E aí, irmãos, um dia ele entrou num centro de macumba, e quando ele entrou no centro de macumba, pastor Luciano, aquele catinguelê lá, aquele cidadão lá, o pai de santo, ele disse, olha, esse homem aí está angustiado, eu vou dar um passe nele para ver o que está acontecendo. E chamou ele lá na frente, uns 30 irmãos em volta ali, batedores de tabaco, sei lá como é que chama isso, nem tem muito interesse em saber, mas é mais ou menos por aí. Começaram a batucada deles lá, e o pai de santo foi e colocou a mão na cabeça do pastor. Quando colocou a mão na cabeça, ele tirou a mão e gritou, ai, o vaso está rachado, mas tem fogo.
O vaso está rachado, mas tem fogo. Quando ele falou assim, despertou algo de Deus na vida daquele homem. Ele pegou aquela garrafa de pinga e jogou lá no canto e falou: Deus, se ainda tem fogo aqui neste vaso, desça fogo do céu agora e põe todos os demônios por terra. E todos caíram endemoniados. E ele fez um culto naquele lugar. E na hora do apelo, eles aceitaram a Jesus. Naquele lugar não foi mais um centro, mas sim um templo da igreja, a Assembleia de Deus. Louvado é o nome do Senhor, porque é isso que o nosso Deus faz, aleluia. Não importa do jeito que esteja, se esteja rachado, trincado, mas uma coisa é certa: nenhuma ferramenta preparada contra ti prevalecerá, porque o Senhor é o Deus que nos exalta e nos dá vitória. Você pode crer nisso? Levante a tua mão e dá glória a Deus. Quantas pessoas, irmãos, que hoje estão caídas, desanimadas, cabisbaixas, porque, irmãos, ouviram palavras, ouviram situações. Tem um pastor lá no Mato Grosso, irmão, chama Ezequiel Correia. Ele é conhecido como Mindinho. Ele é pintor, irmãos. Ele pinta tudo com pistola, irmão. Ele faz cada coisa que você fica bobo de ver. Só que ele era um mendigo. Meu filho pegava ele, colocava na bicicleta e levava lá para casa. Solzão do Mato Grosso, 40 graus, 32 graus, 38 graus. A cara chega a estar vermelha, loucura de chegar em casa, tomar um banho, querer descansar, dormir. Ele ia lá para casa endrogado, bêbado. E nós ficávamos fazendo sala para ele. Ele era desviado da igreja. Inclusive alguns hinos dos Canarinhos de Cristo, ele que é o autor da letra. E essa situação, irmãos, dia após dia, eu vim para Joinville, ele continua a vida dele. E um dia, irmãos, eu cheguei em casa, abri o Facebook e vi um camarada lá dando um testemunho e falando no meu nome, no nome da minha família. Louvado é o nome do Senhor. E ele falou assim: irmão, primeiro agradeço a Deus, porque Deus usou de misericórdia comigo, mas a família do pastor Salésio, quantas das vezes até tarde da noite eu ficava lá, e eles ficavam fazendo sala para mim, eu fedendo, bêbado, catingando, mas eles ficavam lá fazendo sala, cantando um hino comigo, falando da palavra de Deus, e Deus me resgatou, e hoje eu estou aqui pregando a palavra do Senhor. Amém? E está lá, irmãos, ele faz live no Face, de vez em quando eu fico vendo as lives dele, pastor Ezequiel Correia, e está lá pregando a palavra do Senhor, está lá pregando o evangelho do Senhor. Irmão, aqueles que têm chamado do Senhor, não importa qual a situação ele chegue, qual seja, irmãos, a forma que ele vai ficar, mas o Senhor vai resgatar, o Senhor vai trazer, o Senhor vai arrebanhar, e eles vão pegar esse microfone e vão contar o testemunho dizendo do que Deus fez na vida deles. Louvado é o nome do Senhor. Amém? Eu não sei se o pastor Mário Rogério vai lembrar, mas eu lembro uma vez que ele contou uma história de um caba na igreja. Eu não sei se de repente era ele mesmo, também não sei, mas disse que era perturbado na igreja. Não sei se ele vai lembrar disso. E ele incomodava todo mundo dentro da igreja. E um dia um membro foi lá e falou: pastor, tira esse cara daqui, pelo amor de Deus, que ele está só incomodando. E aí o pastor disse: não, irmão, deixa ele aí. Deixa ele aí. Se eu arrancar o joelho, eu vou arrancar o trigo também. Não sei se ele vai lembrar disso. Faz muito tempo. Aí ele está meio velho já, hein? Já faz tempo. E se eu arrancar o joelho, eu vou arrancar o trigo também. A família dele é grande, eu não vou mexer com ele. Deixa ele aí. E um dia, irmão, estava ele lá, irmão. E do mesmo jeito, e de repente o Espírito Santo pegou ele, encheu ele. E logo ele estava uma tocha, pregando a palavra do Senhor e fazendo a obra de Deus. Amém? Eu lembro, irmãos, que tinha eu gosto de contar a história, irmão, eu gosto. Tinha um irmão lá no Mato Grosso, ele era bem escurinho mesmo, mas bem pretinho mesmo, só aparecia os dentes e os olhos do irmão. E ele andava alinhado, ele ia para a igreja só com os ternos brancos, chapeuzinho branco. Pensa num neguinho ajeitado.
Mas, irmão, pensa num homem perturbado. Ele ia na igreja só para ver o defeito de todo mundo. Ele só via o defeito de todo mundo. E um dia, irmãos, na igreja, pouca gente, o irmão está fazendo a primeira parte e disse: meu Deus, que situação. Esse homem é só botar o pé na igreja. Ele já vem falando do porteiro, é do fulano, é do tocador. E ele falava de tudo. E o irmão disse: Deus, eu não quero pedir muito para o Senhor, não. Eu não quero pedir só uma coisinha, Senhor, só uma coisinha. Pega ele, Jesus, enche ele do Espírito Santo. E aí, irmão, neguinho seu rolando, saiu, sujou o terno branco tudo, e o Espírito Santo pegou ele, e ele começou a falar em língua estranha. A partir daquele momento, ele não teve mais espaço para murmurar, para criticar, para falar de ninguém, porque o Senhor preencheu o vazio que ele tinha no coração. Amém? Deus faz isso, irmão. Deus faz isso. Eu nunca me esqueço, irmão. Meu pai era diácono na época. E tinha uma irmã lá em Itajaí, chamava irmã Carmen. Ela andava assim, ó. Ela tinha um problema nas pernas, ela andava assim, ó. Ela não ia na casa de ninguém. Ela não saía de casa, porque mal e mal ela conseguia ir para a igreja. Só que ela sabia da vida de todo mundo. Todo mundo. E um dia, irmão, meu pai chamou ela na frente: irmã Carmen, vem dar o testemunho. E lá foi a irmã Carmen para dar o testemunho. Quando ela chegou, irmãos, no altar, a vez do meu pai falar assim para ela: irmã, conte a benção. O meu pai pegou e falou assim: irmã, conta para a igreja que você é uma fofoqueira. Conta para a igreja. Saiu espontâneo, irmãos. Conta para a igreja que você é uma fofoqueira. E a irmã: é verdade. Irmão, acredita que as pernas dela endireitou? Deus curou a perna dela. Ela colocou, irmãos, o jaleco, virou obreira na casa do Senhor. E estava todos os cultos da tarde e da noite, e levantando a mão e dando glória a Deus. Porque, irmãos, quando o nosso Deus, Ele pega e não tem para onde escapar. Nenhuma ferramenta, nada que foi forjado ao nosso favor vai prevalecer. O Senhor vai colocar por terra, para que eu e você, para que nós possamos ter uma vida abençoada diante da presença do Senhor. Amém? O inimigo, ele se levanta, o inimigo, ele é astuto, ele cria situações, ele procura criar embaraços para nos prejudicar. Amém? Mas fica firme, meu irmão, fica firme, minha irmã. Erga a cabeça, fica firme. Aleluia, porque o Senhor, Ele é conosco. O Senhor, Ele é na nossa vida. Amém? Davi, irmãos, ele tinha um amplo conhecimento das coisas, né? Então ele vai lá e diz: eles ama, Eliade, ele falete. Deus ouve, Deus conhece e Deus liberta. E ele sabia, irmãos, do Deus que ele servia. E eu também sei do Deus que eu sirvo, irmão. Eu tenho uma fé tão grande. Irmãos, olha, pode vir a prova que vier, mas eu tenho uma fé tão grande em Deus, irmão. Tão grande, porque, irmãos, o nosso Deus, ele é maravilhoso. Pastor Benjamin, quinta-feira, irmãos, retrasado, eu acho, nós estávamos ali no Jardim Iririú, e ele trouxe uma mensagem sobre quando uma pessoa ele falia, uma pessoa ele quebrava, uma pessoa financeiramente, enfim, e ele procurava um senhor, e procurando aquele senhor, ele vivia na casa daquele senhor por 6 anos, sendo ele hebreu ou hebreia, e ele vivia por 6 anos, e no 7º ano, o Senhor despedia ele com vacas, boi, semente, enfim, tudo pelo seu trabalho prestado. Mas se a pessoa ela não quisesse ir embora, aí, irmãos, era chamado o ancião da cidade, era levado o moço até o ancião, e o ancião colocava a orelha do cidadão, da cidadã, no portal da casa, e pegava um furador de couro e furava a sua orelha. Ou seja, fazia uma marca, amém? E aquela marca queria dizer o seguinte, que aquele homem ou aquela mulher, ele tinha um senhor, e ele não poderia sair daquele lugar mais. Ele teria que viver ali até o fim da sua vida. E aí, irmãos, dentro desse contexto da palavra do Senhor, vem a nossa vida, né? Chegamos na igreja como? Falido, rebentado, destruído, aniquilado,
Tudo que não presta veio sobre a nossa vida, mas quando nós chegamos aqui, nós fomos marcados pelo Senhor, nós tivemos a marca do Senhor, a marca do Espírito Santo, e essa marca ela vai persistir na nossa vida. É aquilo que eu falei, quando você tem a marca do Espírito Santo, você não serve nem para desviar, porque aonde você chegar, alguém vai dizer: opa, peraí, tem um negócio aí, amém? E eu vejo isso, irmão, lá onde eu estou trabalhando, chegou o cidadão, e eu olhei para ele, eu falei assim: qual igreja que você é? Daí ele falou: eu estou afastado, irmão. Eu falei: filho, pode estar, mas a marca do Senhor está aí, amém? Não, irmão, pode ficar barbudo, pode ficar do jeito que eu estava, até domingo que eu estava dando risada na reunião, porque o pastor estava falando do irmão que tinha um cafanhaque bonito aqui, brincando com o irmão aqui. E aí eu mostrei para o pastor Luciano a minha barba, estava desse tamanho assim. Aí a irmã Isabel, a mãe dele, chegou e falou assim: toma vergonha, rapaz, tira essa barba, coisa mais feia, está parecendo um velho de 80 anos. E eu brinquei com ela ali, mas no meu coração, irmão, era... Até porque é terrível isso aqui, irmão, tirar todo dia. Mas enfim, aí, irmãos, eu vim para cá, até quando eu comecei a vir na igreja, eu vim barbudo aqui. Mas o Senhor começou a trabalhar, irmãos, não porque a igreja diz que é pecado, não, mas a gente obedece à ordem do ministério, amém? A Bíblia não diz que isso é pecado, mas é uma ordem e a gente vai seguir. Se desobedecer, aí sim é pecado. Eu fui lá, tirei minha barba e estou feliz do mesmo jeito, amém? Não mudou nada para mim de jeito nenhum. Então são assim, irmãos, às vezes a gente pode mudar, pode fazer o que quiser, mas o chamado do Senhor, a marca do Senhor, ela está ali na nossa vida, amém? Deus abençoe, que o Espírito Santo de Deus fale mais ao coração dos irmãos, amém? Mas não se esqueça, nada, irmãos, que alguém fizer contra você, vai tirar você da presença do Senhor, amém? Porque nós temos a marca da promessa de Deus na nossa vida, amém? Nós temos a marca do Senhor na nossa vida. Quem tem a marca aí, levante a mão. Aleluia, glória a Deus. Vou contar mais um testemunho aqui rapidinho, irmão. Tinha uma irmã lá em Dourados. Desculpa, irmãos, eu vou... Até esqueci o nome da irmã agora, mas eu vou ver se durante o conto aqui eu lembro do nome da irmã. E aí, ela contando, irmãos, que o filho dela estava jogando bola, estava no campo lá, jogando futebol, e passou uma moça. E aquela moça passou com a biblinha debaixo do braço e foi para a igreja. E aquele moço olhou para a moça, e ele olhou para ela e começou a chorar. Começou a chorar e ele saiu do meio do campo chorando. Ele sentou lá no banco de reserva lá, esperando, mas ele não conseguia parar de chorar. E ele foi para casa chorando, e ele tomou banho, e durante a noite chorando, ele falou: meu Deus do céu, estou ficando louco. E ele não conseguia parar de chorar. E aí, irmãos, no outro dia ele sentou e falou: Deus, tomara que aquela moça passasse aqui, porque eu vou atrás dela. E no outro dia, irmão, para surpresa dele, lá vem a moça, do mesmo jeito, a Bíblia debaixo do braço, e ele foi seguindo de longe aquela moça. A moça entrou na igreja, e ele entrou na igreja também, amém? E na hora do apelo, o pastor fez o apelo, ele foi na frente, chorando, não parava de chorar. Aí o pastor falou: quem convidou você para vir na igreja? Aí ele apontou na moça, falou: aquela moça ali, pastor. Ela falou: não, pastor, mas não foi eu, não. Ele falou: não foi, você passou lá. Eu comecei a chorar e não parei mais de chorar desde ontem. E eu esperei você passar hoje aqui para que nós pudéssemos, para que eu pudesse seguir você, para ver onde você ia, para ver o que estava acontecendo comigo. E ele entrou na igreja e aceitou a Jesus, amém? Ele entrou na igreja, eu não lembro, irmãos, o nome da irmã, eu conheço a irmã, mas esqueci o nome dela agora. Entrou na igreja e aceitou a Jesus, e até hoje ele prega a palavra do Senhor, amém? Até hoje ele é obreiro da casa do Senhor, glória a Deus. Então, meu irmão, são coisas que Deus faz
quando nós temos a marca da promessa de Deus nas nossas vidas. E oxalá, minha irmã, meu irmão, que alguém ao nós sairmos daqui, olhe para nós e possa ver em nós o brilho do Espírito Santo e a vontade de servir a Deus também. Oxalá, irmãos, que alguém possa olhar em nós e ver a graça de Deus e dizer: eu quero, eu também preciso, eu quero Deus na minha vida. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Deus é tão bom, irmãos. Fique de pé. Vamos fazer um instante de oração a Deus. Louvado é o nome do Senhor. Depois nós vamos dar uma oportunidade para o pastor Mário Rogério. Ele vai fazer algo da parte de Deus aqui também nesta noite. O pastor Luciano também. Amém? Nós vamos fazer a obra do Senhor aqui, né? Glória a Deus. Deus sabe todas as coisas. Amado Deus e eterno Pai, Senhor meu Deus, sê conosco.